Mais uma vez, bom dia a todos. Meus irmãos, eu gostaria de, nessa oração inicial, além de orar pela nossa aula que nós teremos daqui a pouco, também gostaria de incluir o grupo que está no trabalho de campo, para que Deus os abençoe no seu trabalho de campo, na sua experiência. E também gostaria de orar pelo o nosso professor Rafael, que ainda está machucado, certo, Raquel? Que ele, infelizmente, se acidentou e ainda está com o tornozelo machucado ainda. Gostaria que nós orássemos também para a sua recuperação, para que Deus lhe dê uma plena recuperação, ok? Então, oremos nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado e querido, nós queremos, em primeiro lugar, Senhor, pedir para que o Senhor nos abençoe na aula de hoje, que o Senhor nos ensine através da sua palavra, Pai. Que, no nome de Jesus Cristo, todos nós sejamos ensinados pela tua palavra, Senhor, e que viemos a ter uma vida que glorifique o teu santo nome, Pai, em todas as áreas de nossas vidas. Também te pedimos, ó Pai, para que o Senhor abençoe o grupo que está no trabalho de campo nesse momento, aprendendo para ser lideranças melhores, Pai, em nossa igreja, para que eles possam nos servir melhor e com mais qualidade, Senhor. Pedimos que o Senhor os abençoe profundamente em seus ensinos, em seus apontamentos, e que eles consigam replicar aquilo que for bom aqui em nossa igreja, Pai. E, por fim, Senhor, também queremos orar pelo nosso irmão Rafael, professor de nossa igreja, pedindo que o Senhor lhe dê um pleno restabelecimento em termos de saúde, Pai. Que o Senhor traga cura ao seu tornozelo, ao seu pé, Senhor, que muito em breve ele possa estar conosco, Pai, plenamente recuperado, dando testemunho de que o Senhor o curou, Pai, desse acidente. Que ele esteja conosco, de acordo com a sua vontade, Senhor, o mais breve possível. Nós oramos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, peço que todos venham comigo, por favor, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Mas o dom gratuito não é como ofensa, porque se muitos morreram pela ofensa de um só, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação, mas a graça deriva de muitas ofensas para a justificação. Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que receberem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, meus irmãos, eu fico imaginando o susto que os leitores originais de Romanos, a igreja de Roma e a igreja primitiva como um todo, eles levaram ao lerem e ouvirem esse trecho. Porque aqui Paulo faz uma comparação, à primeira vista, improvável entre Adão e Cristo, algo que ninguém havia feito ainda na Escritura. Nos evangelhos você não vê um comparativo tão claro e explícito entre Adão e Cristo, e como ambos, como nós veremos, representam a raça humana. Para quem
obviamente, protestante, especialmente o protestante reformado, essa comparação é muito óbvia, até repetitiva, de tanto que nós lemos ao longo da Escritura e também ao longo da teologia reformada. Mas, para os leitores originais em Roma, eu fico imaginando o susto que eles levaram, de que o apóstolo Paulo, ao fazer essa comparação, em primeiro lugar, está considerando Adão, o primeiro homem, um homem histórico, não um homem mítico, não uma fábula ou simplesmente um modelo, mas um homem de verdade, de carne e osso que existiu. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é essa comparação improvável entre Adão e Cristo. Como e quando ambos representam a raça humana, né? Ou, pelo menos no caso de Cristo, representa a igreja, como nós veremos. Então, o tema da aula de hoje, como está ali, é a extensão do pecado. Vamos falar sobre, em primeiro lugar, sobre o pecado original e como isso se espalhou por toda a raça humana, não é? E a segunda parte, nós voltaremos ao Jardim do Éden, Gênesis capítulo 3, para ver as sentenças que Deus determinou, tanto ao homem, à mulher e à serpente, e alguns desdobramentos dessa sentença. Ok? Pode passar o slide, por favor. O pecado possui abrangência universal, tendo começado em Adão e Eva. Isso está implícito no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento, Paulo, em Romanos 5, atesta explicitamente essa questão. Então, pode passar, por favor? Uma breve história da teologia cristã sobre o tema. Irmãos, não pretendo aqui, obviamente, passar por toda a história desse tema e ver todos os teólogos, porque, obviamente, o tempo não permite. Nós ficaremos aqui o domingo inteiro vendo o que a igreja cristã discutiu sobre a questão do pecado e do pecado original. Tá? Nós tentaremos ver aqui, agora, alguns pontos que são considerados cruciais para o nosso entendimento sobre a questão do pecado original e como nos afeta. Pode passar, por favor. Pelágio afirmou que toda alma nasce pura e que o pecado existe apenas em um nível individual. A consequência é que o homem, naturalmente sem a graça, pode perseverar na fé. A Igreja Católica ficou próxima a isso, afirmando que o pecado original retirou o dom acrescentado, mas não afetou a natureza humana. Então, de forma muito resumida, Pedro Pelágio foi um monge britânico, ali do século V, mais ou menos, que foi contemporâneo de Agostinho, o grande teólogo da Igreja Cristã. E quando Pelágio leu as Confissões de Agostinho, ele detestou os escritos de Agostinho, porque Santo Agostinho, tanto nas Confissões quanto no restante de suas obras teológicas, ele enfatiza o papel fundamental da graça de Deus na salvação do homem. O homem, por conta do pecado, não consegue por si só voltar-se a Deus. Essa era uma premissa agostiniana, porque o pecado original passou a toda a raça humana. Então, Deus, necessariamente, obrigatoriamente, né, por assim dizer, ele precisa intervir em nossa situação para que o homem tenha a chance e seja salvo. Né? Só que Pedro Pelágio, ele detestou isso. Tanto que nos seus escritos contra Agostinho, não é, ele tentava se utilizar biblicamente, entre aspas, os seus argumentos, e ele afirmava basicamente o seguinte: o pecado original que Adão cometeu afetou Adão, não nos afetou. O que nos afeta são os nossos próprios pecados cometidos. Logo, o homem nasce em um estado de neutralidade que pode se inclinar tanto para o mal quanto para o bem. Essa era a posição de Pelágio. E que a vontade humana não era corrupta ou escrava, mas ela, por si só, poderia voltar-se para Deus. Essa era a posição de Pedro Pelágio, afirmando que a graça não era absolutamente necessária e sequer minimamente necessária para a salvação, de que Deus havia criado o homem de tal forma que aquilo que estava em Adão mantinha-se em nós também, de que nós, por nossa própria conta, podemos nos voltar para Deus, podemos desejar a salvação. Não é? Então, o embate entre Agostinho e Pelágio, o embate teológico, se deu principalmente por conta desse ponto específico. Não é? O doutor da graça Agostinho contra o Pedro Pelágio, que afirmava excessivamente o livre-arbítrio humano, afirmando que o livre-arbítrio humano não havia sido corrompido pelo pecado original. Antes, cada um é afetado pelo seu próprio pecado apenas. Pode passar, por favor. O semi-pelagianismo católico
ensinou que a vontade humana foi enfraquecida pelo pecado original, mas não totalmente, embora haja inclinação à carne, não haja escravidão do pecado. O Concílio de Trento afirmou que a concupiscência em si não era pecado. A consequência é uma separação grande entre pecado e culpa no catolicismo. A graça ajuda na salvação, porém não é elemento decisivo igual no protestantismo. Então, de cara, a Igreja Católica oficialmente rejeitou os ensinos de Pelágio. Não, isso aqui é heresia, nós rejeitamos. Pelágio foi condenado em 3 ou 4 concílios diferentes ao longo da história. Porém, com o passar do tempo, a Igreja Católica Romana, conforme foi crescendo e se fortalecendo, especialmente ali no início da Idade Média, ela, embora na teoria tenha rejeitado, na prática abraçou certos ensinos de Pedro Pelágio. O que aconteceu foi o seguinte, eu vou ter que falar também bem resumidamente, né? Para a teologia católica, o pecado original afetou sim o homem, mas não totalmente. De fato que o intelecto humano não foi afetado pela queda, de acordo com a Igreja Católica. Ou seja, o que o ser humano perdeu na queda não foram suas propriedades naturais, mas sim as sobrenaturais. Ou seja, a imagem e semelhança de Deus para o catolicismo é um dom sobrenatural, um dom acrescentado. Então, potencialmente, para a Igreja Católica, um ser humano pode, pelas suas capacidades naturais, ele pode se voltar a Deus, embora a Igreja Católica dê uma ênfase na graça de Deus. Ela diz que a graça de Deus, falando em uma linguagem coloquial, ajuda o ser humano a ser salvo. Ela dá um empurrão, mas ela não é tão decisiva quanto é, por exemplo, para a teologia protestante. Para a teologia protestante, como eu até disse na minha turma semana passada, a graça de Deus é tudo ou é nada. Ou você é salvo pela graça, ou você não é salvo. Não tem uma terceira via. No catolicismo, a graça ajuda, ela te dá um baita empurrão, mas ela não é absolutamente necessária. Então, ela se afasta dos ensinos de Pelágio, mas não totalmente. Podemos dizer que ela fica numa espécie de meio termo entre Pelágio e Agostinho, por assim dizer, não é? Então, a graça de Deus, ela é importante no catolicismo, mas não tem um papel fundamental, no sentido de que ou você é salvo pela graça ou você não é. No catolicismo, isso fica um pouco turvo, um pouco nebuloso. Okay? Meus amigos, se vocês tiverem alguma pergunta ou colocação a fazer, tá, vocês podem levantar a mão em qualquer momento da aula. Pode falar, Alan. Assim, os teólogos costumam classificar o arminianismo como semi-pelagianismo. Tá? Em que sentido? Explicando aqui, o Alan perguntou se a graça preveniente, como é ensinada pelo arminianismo, pode ser considerada pelagianismo. Essa foi a pergunta dele. A graça preveniente, para os arminianos, até onde eu me lembro, é o seguinte: a graça de Deus vai na frente, prepara o coração do pecador ao ouvir a palavra do Evangelho, não é? Vai ressuscitando o espírito humano, vai tornando o coração da pessoa vivo para a palavra de Deus. Então, faz todo esse trabalho e, no final, cabe ao pecador decidir se quer essa graça da salvação ou não quer. Então, para o arminianismo, que é chamado de semi-pelagianismo às vezes, a graça, ela chega, ela é eficaz, toca no coração do pecador, começa a mostrar a glória da vida eterna, e mesmo o pecador tendo contato com isso tudo, ele ainda tem o poder de dizer não a essa graça. Não é? E os teólogos costumam classificar essa graça preveniente como semi-pelagianismo, porque, querendo ou não, na hora da dividida, vamos colocar assim, a decisão final pertence ao homem, mesmo no arminianismo. Assim, o arminianismo não é pelagianismo, tá? Vamos deixar, seria injusto classificar o arminianismo dessa forma, tá bom? Mas para o arminianismo, mesmo a graça de Deus ainda está sujeita à vontade humana no final das contas. Não é? A vontade humana pode receber ou aceitar essa graça salvadora, colocando o aspecto decisivo na vontade do homem. Beleza, Alan? Respondi? Então, próximo slide, por favor, Jonas. Paulo e Agostinho ensinaram, sem sombra de dúvidas, de que a fonte de todo o pecado humano está na transgressão de Adão e afetou
a raça humana inteira. Agostinho falhou somente em explicar a transmissão deste pecado à descendência de Adão, atribuindo isso às demais às relações sexuais. Então, assim, acho que a única falha de Agostinho em explicar o pecado original foi colocar o seguinte: o pecado original é transmitido por relações sexuais naturais. Eu acho que ele pode ter a sua razão, mas não é somente por isso que o pecado original é transmitido, ok? Porque senão o pecado seria restringido somente à esfera física material da existência humana. E o pecado abrange todas as esferas da existência humana, não apenas a física e material. Mas, é claro, Agostinho não era infalível nem inerrante. Não é? Ele foi um grande teólogo, mas, obviamente, teve as suas falhas. Próximo slide, por favor. A Reforma Protestante rejeitou essa noção católico-romana em relação ao pecado, ao afirmar que o pecado não é apenas a perda da justiça original, antes é uma profunda corrupção da natureza humana que permeia a todas as áreas. E daí vem o nome depravação total. O primeiro ponto dos 5 pontos da soteriologia calvinista. Porque para os reformadores, para os primeiros protestantes, o pecado humano afetou todas as áreas da existência humana. Por isso vão o nome total. Quando fala-se em total, as pessoas costumam pensar... Obrigado. As pessoas costumam pensar que o ser humano é tão mau quanto ele pode ser, o que não é isso que a depravação total ensina. A depravação total diz respeito não à intensidade do pecado, mas à extensão do pecado. Quer dizer o seguinte: cada área da existência humana, não importa onde você coloque a mão, vai ter uma mancha do pecado. Mesmo que você seja salvo, regenerado por Jesus Cristo, e esteja em santificação, lutando contra os seus pecados, ainda assim vai ter a presença do pecado, embora não a escravidão do pecado. Então, os reformadores se opuseram fortemente a essa noção católico-romana, que ainda tem alguns resquícios de Pelágio, e eles abraçam a concepção agostiniana. Todas as áreas da existência humana têm a presença do pecado, mesmo dentro da igreja. Mesmo no serviço que prestamos a Deus, ainda tem sim a presença do nosso pecado, infelizmente. Não é? Só estaremos livres da presença do pecado quando formos glorificados na vida eterna. Até lá, nós teremos muita luta pela nossa frente. E é daí que vem a depravação total, o primeiro dos 5 pontos na teologia calvinista. Ok? A única forma de entender o pecado original e sua transmissão hereditária, sem cair na hipótese da arbitrariedade, é a aliança das obras e a aliança da graça. Tanto em uma quanto em outra, a raça humana é representada. Na queda é representada em Adão e na salvação é representada por Cristo. As duas alianças são a explicação da profunda unidade da raça humana. Meus irmãos, hoje não é aula sobre isso, porém, na teologia, existe ali o ensino da teologia das obras, ou pacto das obras, e a teologia da graça, ou pacto da graça. Muito resumidamente, quando Deus criou Adão e Eva e disse que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali tem o chamado mandato probatório, ou seja, Adão e Eva estavam sendo provados. Se eles obedecessem e perseverassem em obediência, eles herdariam a vida eterna por seus méritos. Eles conquistariam a vida eterna. Mas, se desobedecessem, como Deus disse, eles certamente morreriam como eles morreram, tanto fisicamente quanto espiritualmente. A comunhão com Deus foi quebrada no Éden. Isso é chamado de pacto das obras, e que foi firmado apenas com 3 pessoas ao longo da história: Adão, Eva e Cristo. Cristo venceu no pacto das obras, não foi no pacto da graça. Não é? O que é o pacto da graça? O pacto da graça, muito resumidamente, diz que aquele que tem fé no sacrifício do Filho de Deus vai ser salvo por méritos que não são seus. Não é? Cristo não poderia, por assim dizer, conquistar a salvação pelo pacto da graça, porque o pacto da graça precisava que o pacto das obras fosse cumprido. Adão e Eva, representando a raça humana, caíram, pecaram, eles falharam nessa missão, mas Cristo venceu. Cristo conquista a salvação no pacto das obras. É por seus méritos, ok? Porque para que o pacto da graça se efetivasse completamente, era necessário que alguém tivesse uma vida perfeita e pagasse os nossos pecados em nosso lugar e transferisse os seus méritos para nós.
E essa pessoa foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Messias prometido. Não é? Então, muito resumidamente, tá, essa distinção entre o pacto das obras e o pacto da graça. Tanto em um pacto quanto em outro pacto, a raça humana, por assim dizer, ela é representada. Sistema representativo, o que os antigos chamavam de cabeças federais. O primeiro cabeça federal, ou o primeiro representante da raça humana, é Adão. Quando Adão caiu, todos nós caímos juntos com ele. É como se nós, eu, Anderson Diego, e você que está sentado aí, tivesse pegado o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, tivesse colhido e tivesse comido, dando ouvidos à serpente. Adão estava nos representando e nós caímos com ele. Algumas pessoas podem dizer, pô, mas isso é injusto. Quem pecou foi Adão. Quem pecou não fui eu. Por que eu herdei o pecado original do meu representante? Esse argumento só teria validade se dois aspectos forem ignorados. Em primeiro lugar, a pessoa, para falar isso, ela jamais poderia cometer qualquer tipo de pecado na sua vida. Se ela nunca tivesse cometido qualquer tipo de pecado, talvez esse argumento tivesse validade. Mas, como todos nós sabemos biblicamente, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Como está em 1 Reis 8,46, Salomão diz que não há homem que não peque. Logo, se alguém cometeu um único pecado ao longo de toda a sua vida, não pode levantar esse argumento contra Deus. E, em segundo lugar, muito mais importante do que esse primeiro argumento é o seguinte: se na queda o ser humano estava sendo representado em Adão e caiu, na salvação, os eleitos de Deus também estão sendo representados em Cristo Jesus. Porque tanto no pacto das obras quanto no pacto da graça, nós temos um representante, nós temos um cabeça federal. Se Adão nos condenou à morte, Cristo, ao viver uma vida perfeita, indestrutível, ao longo de 33 anos, também estava nos representando, também estava em nosso lugar. Quando ele morreu na cruz do Calvário, também estava em nosso lugar, pagando os nossos pecados. Logo, a salvação eu também não conquistei. Eu também não comprei a minha salvação. Pelo contrário, alguém comprou por mim. E o nome dele é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, o sistema representativo está o tempo inteiro nas Escrituras. Sabe, eu lembro de uma aula que o Lucas Moura deu aqui, acho que há uns 12 ou 13 anos atrás. Ele falou algo muito, muito correto. Ele disse o seguinte: se o presidente dessa nação, vamos supor aqui, o nosso excelentíssimo Luiz Inácio Lula da Silva, ele se aborreça com as tarifas que o Donald Trump está empreendendo contra o Brasil, e ele declare guerra contra os Estados Unidos, a nação mais rica e mais poderosa do mundo, belicamente falando. O Brasil em guerra contra os Estados Unidos da América. Uma guerra é algo que afeta a vida de qualquer pessoa numa nação. Vai afetar a economia, vai afetar a produção. E veja bem, pessoas certamente vão morrer, tá? Quem colocou o Brasil em guerra contra os Estados Unidos? Fui eu. Foi você que está aí sentado. Talvez você nem apoie uma eventual guerra contra os Estados Unidos. Talvez você nem apoie o atual presidente da República. Talvez você não queira saber nada desse assunto, mas a sua vida será certamente impactada, porque o presidente da República, dentro do acordo federativo republicano, representa todos os membros desta nação. Logo, o que ele faz afeta a vida de todas as pessoas que moram no Brasil. Então, a questão da representação é algo que está presente até hoje. Nossos representantes, o que eles fazem, reverberam em nossas vidas, afetam as nossas vidas. Era assim no Jardim do Éden, com Adão. Foi assim com Cristo na cruz do Calvário, para todos que são salvos, para todos que são eleitos, e é assim em nossas vidas até o dia de hoje. As nossas vidas são afetadas pelos nossos representantes. Isso é inescapável, é um dado da realidade da natureza. Então, repetindo aqui, como o pecado original chegou até nós, como o herdamos, a teologia chama isso de imputação. Imputação ou imputar é quando você coloca algo na conta ou no crédito de alguém. Quando Adão pecou, Deus imputou o pecado de Adão, ou seja, colocou em nossas contas, como se nós mesmos tivéssemos caído no Jardim do Éden, como se nós mesmos fôssemos Adão. De certa forma, éramos Adão, sim, porque era o nosso representante. E na salvação em Cristo Jesus,
Deus pega a justiça de Cristo e imputa, coloca na conta do pecador, como está em Romanos capítulo 4, versículo 5. Aquele que crê no que justifica o ímpio, ou seja, aquele que crê em Deus, a sua fé lhe é contada como justiça. Como podemos aparecer diante de Deus com as nossas obras? Não podemos. Só podemos chegar com as obras de outro, com os méritos de Jesus Cristo. Então, assim como o pecado humano é imputado a nós em Adão, a justiça de Cristo, a salvação em Cristo é imputada a nós por meio da fé, por meio da graça. Então, são duas palavras-chave que nós precisamos guardar. Imputação é dessa forma que nós somos pecadores, além dos nossos próprios pecados pessoais. O pecado original chega a nós por imputação, né? Além da salvação, como já falei, e representatividade. Adão nos representava, naturalmente falando, e Cristo nos representava espiritualmente falando. É dessa forma que somos tanto pecadores e justificados ao mesmo tempo. É dessa forma que funciona a teologia bíblica. Ok? Pode passar, Jonas, por favor. Assim como a morte de Adão é a causa da morte natural, mas não da condenação eterna, essa é a punição dos pecados pessoais, de igual forma, a ressurreição de Cristo é a causa da vida eterna, que é adquirida pela fé em seu sacrifício. O contraste entre Adão e Cristo, em Romanos 5, é para enfatizar que a graça de Deus sobre o pecado foi muito maior que a punição do mesmo. Quando Adão caiu, por ser o nosso representante, todos nós caímos, como se nós mesmos tivéssemos cometido o pecado original, por causa da filiação mútua que temos uns com os outros e com Adão. Assim como na justificação de Cristo, é como se cada crente tivesse tido uma vida perfeita diante de Deus. Tudo isso parte do princípio de representação, como já disse. Pode passar, Jonas, por favor? Então, aí são as palavras-chave, que são fundamentais para entendermos esse tema. Imputação, que é colocar crédito no crédito de alguém, ou colocar na conta de alguém, e representação. Pode passar, por favor? O cristianismo sempre viu uma correlação entre o pecado de Adão e o pecado da humanidade. O próprio Agostinho disse que não inventou o pecado original, mas que a igreja já cria nisso há muito tempo. Porém, no princípio do cristianismo, a ênfase estava no livre-arbítrio humano e nos pecados pessoais, não tanto no pecado original de Adão. Então, ali no período da patrística, ali um pouco após a morte dos apóstolos, ali no século II, III em diante, o tema do pecado original ele era discutido, mas não tão aprofundado, porque a ênfase estava no pecado pessoal que cada um cometia, para viver uma vida santa, para viver uma vida justa e correta de alguém que foi salvo pelo Evangelho. Os primeiros apologistas, por assim dizer, os pais da igreja, tinham essa ênfase um pouco mais pastoral nesse sentido, sabe? De verificar se as suas ovelhas estão andando em retidão, em santidade. Então, havia a menção, havia um ensino sobre o pecado original, porém não tão profundo. Isso foi se desenvolvendo ao longo da história da igreja, especialmente quando surgiu aquele monge britânico chamado Pedro Pelágio. Então, a partir daí, a igreja teve que dar uma resposta a como o pecado original transmitiu-se a toda a raça humana. Ok, pessoal? Quem me chama? Sim. Pô, Doguinho, tu pegou uma difícil pra caramba, cara. Cara, eu vou te falar. O Douglas perguntou sobre Romanos 5,13, quando Paulo diz assim: porque antes de a lei ser dada, havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. O Douglas disse que tem dificuldade de entender a parte B do versículo, que o pecado não é levado em conta quando não há lei. A pergunta fácil dessa, né? Eu vou te falar a posição do Herman Bavinck, tá? Ele diz o seguinte, de que antes que Deus chamasse Moisés e entregasse a lei, especialmente os 10 mandamentos, os seres humanos pecavam e morriam
por conta e por causa do pecado original. Então, assim, o Bavinck afirma que ninguém morria por ser assassino, ladrão, adúltero ou golpista, mas morria por conta desse pecado original que estava presente em toda a raça humana. A partir do momento em que Deus entrega a Moisés as tábuas da lei, os 10 mandamentos, aí sim, cada ser humano ele torna-se pecador, por assim dizer, por conta de seus próprios pecados. Não é só o pecado imputado de Adão, mas são seus próprios pecados pessoais que levam a pessoa à morte e à destruição eterna. Essa é a posição do Herman Bavinck. Tu me pergunta se eu concordo com isso, eu falo, não sei. Tá? Esse não é um versículo fácil. Tá? Existem algumas linhas interpretativas sobre essa questão. Tá bom? Então, assim, como o próprio apóstolo Paulo fala, já havia pecado no mundo antes de Moisés receber a lei. Né? O legislador de Deus, antes da revelação, chegar e dizer o que é pecado e o que não é. Mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Esse é um trecho muito difícil. Tá? Eu vou te falar a posição do Herman Bavinck, que foi a posição que eu li mais recentemente. Ok? Não sei se eu concordo com ela totalmente ou não. Tá? Mas essa é a posição mais recente que eu vi sobre o tema. Mas, de fato, esse é um trecho muito complexo. E se alguém tiver alguma posição sobre o tema, sinta-se à vontade para se manifestar agora. Tá? Se alguém tiver uma resposta definitiva, vocês ajudam o professor. Pode falar. Não uma resposta definitiva, né? Mas o que Paulo está querendo mostrar aqui é que os homens que pecaram entre Adão e Moisés, eles pecaram de uma forma diferente de Adão. Porque Adão, ele teve uma lei expressa, ele teve um mandamento expresso. E todos os homens, depois de Adão até Moisés, a transgressão deles é uma transgressão totalmente diferente de Adão e uma transgressão totalmente depois de Moisés. Porque esses homens, eles não tinham uma lei inscrita. Eles tinham aquilo que Paulo vai dizer, uma lei moral que era do coração. Então, quando ele fala do pecado não ser levado em conta, não é que esses homens pecaram, eles não vão ser cobrados pelo pecado. Só que eles não são cobrados da mesma forma como que Adão foi cobrado, porque tinha uma lei expressa. Então, aí Paulo vai dizer isso nos próximos versículos, mas tanto eles quanto Adão, todos eles pecaram diante de Deus. Mas esses homens especificamente, eles não tiveram uma lei expressa. Adão teve, mas todos juntos pecaram da mesma forma. Então são tipos de pecados, bem entre aspas, diferentes, porque um teve a lei e dentro desse espaço de tempo eles não tiveram a lei. Após Moisés, que todos são colocados debaixo desse pecou sobre uma lei específica. Valeu, muito obrigado aí pela ajuda. Né? Espero que o Lucas também tenha te ajudado na sua compreensão. Muito boa a explanação. Jonas, pode passar, por favor, o slide? Mais um, por favor. Então, meus irmãos, para encerrar essa primeira parte aqui, sobre o pecado original, temos que levar em conta o seguinte: todo o ensino, seja ele teológico, filosófico, psicológico ou de qualquer outra ordem que negue o pecado original e universal da raça humana, deve ser rejeitado como errado. Então, eu coloquei alguns exemplos aí, por exemplo, o Bom Selvagem de Rousseau, que eu até citei na minha classe semana passada, ou então a Bondade Inata do Proletariado, de Karl Marx, são algumas filosofias que alegam que atestam a bondade da raça humana, ou pelo menos de parte da raça humana, né? O Bom Selvagem de Rousseau ou o Proletariado de Karl Marx. Então, sempre que vocês se depararem com uma ideologia, filosofia, cosmovisão, qualquer ensino que negue o pecado humano, que diga que o pecado humano é inexistente ou pertence somente a algum grupo e não pertence a outro, ele está necessariamente equivocado, errado. Não tem como um cristão não partir do ponto de que somos pecadores. Até porque a questão do pecado implica necessariamente na redenção. Se alguém não é, por mais que seja oprimido ao longo da história, mas se você não enxerga essa pessoa como pecadora, então ela não necessita de redenção, ela não necessita do evangelho. Então, o cristão deve necessariamente rejeitar como equivocado todo e qualquer ensino que não leve em conta a questão do pecado. Por mais que uma pessoa ou um grupo possam ter sofrido, possa ter sido oprimido ao longo da história, e isso acontece, ninguém está negando isso aqui, mas, diante das Escrituras,
Mesmo essas pessoas são pecadoras e necessitam de redenção, necessitam do Evangelho de Jesus Cristo, né? O nosso representante que comprou e conquistou a nossa salvação. Então, como nós estamos num tempo de hiperinformação, nós temos informações para todos os lados, ideias chegam em nosso celular sem que a gente queira, nós devemos ter uma filtragem minimamente correta sobre o que nós abraçamos e o que nós rejeitamos, ok? Então, pode passar, Jonas, por favor? A segunda parte da aula, nós voltaremos ao Jardim do Éden. Eu peço que vocês venham comigo, por favor, em Gênesis 3. Começamos em Romanos e agora vamos para Gênesis. A partir do versículo 14. Gênesis 3,14 diz assim, a palavra de Deus. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o teu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Por inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher disse, aumentarei e muito os seus sofrimentos na gravidez. Com dor você dará à luz filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse, por ter dado ouvidos à sua mulher, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadiga você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó você retornará. Então, meus irmãos, nós veremos aqui hoje as sentenças de maldição que Deus lançou sobre esses três grupos, o homem, a mulher e a serpente. Pode passar, Jonas, por favor, o slide. Contra a mulher. A mulher sofre grande reviravolta, pois experimenta frustração em todos os seus relacionamentos naturais dentro do lar. Seu relacionamento íntimo com o marido é destruído. Seu prazer de gerar uma nova vida fica comprometido. Entretanto, a autoridade perdida é recuperada por meio da gestação dos filhos, que abre as portas para a história redentora. Devemos lembrar que a salvação do mundo viria pelo descendente de Eva. Teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. É um castigo que realça a perda da intimidade entre marido e mulher. O significado da palavra desejo é importante para a correta interpretação desse versículo. O texto de Gênesis 4:7 contém uma construção semelhante em hebraico. O pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Desejo, desejar em hebraico, é a tradução da mesma palavra, que é teshuká, eu creio que seja assim que se pronuncia. E dominará, dominar, do mesmo verbo hebraico, machal. Pode passar, por favor? O paralelo apresenta uma transparência intencional e inconfundível. A mulher deseja o marido da mesma forma que o pecado deseja a Caim, a saber, para dominar. Em outras palavras, a relação entre o homem e a mulher fica amaldiçoada com o conflito. Amar o cônjuge e cuidar dele é substituído por dominar e subjugar. A mulher não regenerada deseja dominar o marido, mas esse, por ser fisicamente mais forte, irá dominá-lo. O desejo de sujeitar o outro é tão inevitável quanto a morte. Então, está aqui a primeira maldição. O desejo da mulher será para com o marido, e como nós vemos aqui, desejar e dominar podem ser usados como sinônimo em hebraico. Ou seja, o que o Bruce Waltke, que é o autor que eu estou utilizando aqui, está dizendo é o seguinte, a mulher deseja o marido na mesma proporção em que quer dominá-lo. É um desejo para realmente se colocar como autoridade, liderança, e por aí vai. Não é? Então, a maldição que cabe nesse contexto aqui, especificamente à mulher, é o seguinte, os seus relacionamentos pessoais serão destruídos, manchados pelo pecado. Então, é daí que nós vemos, por exemplo, inimizade, às vezes, entre marido e mulher, violência entre marido e mulher, e por aí vai. Né? São os pontos, talvez, mais sensíveis no que tange, no que diz respeito à mulher. Embora isso também afete o homem, não é? Mas estamos vendo aqui a maldição que Deus pronunciou sobre o pecado da mulher, o pecado de Eva, não é?
Então, os seus relacionamentos pessoais e íntimos serão destruídos, a começar pelo marido. Isso também se estende aos filhos e por aí vai. E algumas consequências, embora não todas, sejam o seguinte: algumas mulheres e também homens acabam idolatrando o seu relacionamento, não é? Um relacionamento para com o marido, para com o cônjuge, ou namorado, enfim. Não é? Pessoas que não conseguem viver sem um cônjuge, sem um marido, sem uma mulher. Não é? Pessoas que transformam um relacionamento amoroso na coisa mais importante da sua vida. É uma das consequências desse pecado aqui. Por quê? O relacionamento entre homem e mulher foi destruído. Não é? E só pode ser refeito pela graça comum, mas, acima de tudo, pelo Evangelho. Não é? Então, daí vem idolatria relacional, idolatria familiar, ou então a violência do homem para com a mulher, sobre espancá-la fisicamente, ou então a tentativa da mulher dominar sobre o homem com jogos psicológicos, com torturas psicológicas, enfim. O pecado original afeta um casal. É dentro da casa do casal, é dentro do relacionamento do casal, não é? E, obviamente, isso, infelizmente, continua sendo uma verdade nos dias de hoje. Questões como desentendimentos profundos entre marido e mulher, mesmo dentro da igreja, às vezes, sabe? Uma não concordância, ou até violência física e verbal que acontece, às vezes, dentro da igreja. Então, a marca do pecado que aconteceu lá no Jardim do Éden continua até hoje, infelizmente, na vida de casais. Porque foi a maldição que Deus pronunciou sobre a mulher, sobre essa quebra relacional, não apenas entre Deus e os homens, mas entre os homens entre si, não é? E especificamente aqui falando dentro de uma família, da primeira família da humanidade, Adão e Eva. Pode passar os slides, Jonas, por favor? Sua salvação, porém, acha-se no segundo Adão. Como membros da espécie do segundo Adão, eles amam servir e se submeter um ao outro. Nesse relacionamento, o marido governa ao servir a esposa, até o ponto de morrer por ela, que lhe obedece em tudo sem coação de boa vontade. O casamento cristão constitui uma bela imagem de Cristo e sua esposa, a igreja. Então, lá em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, naquela impressionante alegoria que Paulo faz do casamento, ser, em última instância, entre Cristo e a igreja, casamentos bons existem até entre ímpios, pela graça comum de Deus. Fato, existem, tá? Mas o casamento diante de Deus é aquele que representa Cristo e a igreja. Então, como o Bruce Waltke coloca aqui, a liderança do marido não deve ser uma liderança tirânica, não é uma liderança que quer uma obediência a todo e qualquer custo, e a obediência da mulher não pode ser uma obediência, aquela obediência tipo arrastada, aquela obediência não tem o que fazer mais que droga. Não. Ambos vão se servir mutuamente, o marido na liderança e a mulher no auxílio, conforme a Bíblia determinou. Eu sei que esse não é um discurso muito palatável nos dias de hoje, não é? Se esse vídeo aqui for parar na internet, certamente eu vou ser xingado de muitos nomes por falar isso numa igreja. Mas isso é o que a Bíblia determinou, de que marido e mulher sirvam-se mutuamente uns aos outros em amor, em obediência à palavra de Deus, cada um dentro daquilo que Deus determinou. Então, todos os problemas que surgem entre casais que estão, obviamente, casados, às vezes dentro da igreja, é porque, na maior parte das vezes, não querem se submeter às Escrituras. Ou o marido exercendo uma liderança tirânica, ou o marido não exercendo liderança nenhuma, deixando tudo nas costas da mulher, a mulher que resolva, ou a mulher não querendo ser liderada, não sendo uma obediência dócil, sabe? Sendo aquela obediência tipo difícil. Ou então exigindo encargos impossíveis ao marido. Então, daí que decorrem muitos e muitos relacionamentos infelizes. Até dentro da igreja, infelizmente, isso acontece, e não são poucas as vezes. Porque ambos não querem se submeter às Escrituras. Tanto o marido e a mulher, dentro desse contexto, não querem cumprir os papéis que Deus determinou que eles cumprissem. Porque, como eu disse anteriormente, estamos na presença de uma coisa chamada pecado, rebelião contra Deus. Jonas, pode passar, por favor. A maldição contra o homem. A sentença contra o homem é o labor árduo. Com base no texto, sabemos que o trabalho é uma bênção da parte de Deus e que Ele mesmo trabalha.
Em si, o trabalho não é maldição, né? Como é o oposto do mito de Sísifo. Um parêntese aqui rapidinho. O que é esse mito de Sísifo? Na mitologia grega, havia alguns mitos para explicar a realidade humana, e um desses mitos era o mito de Sísifo, que foi um rei que foi amaldiçoado pelos deuses gregos, tá? Dentro dessa história, e ele rolava uma pedra ladeira acima, ia rolando uma pedra grande, pesada, e quando a pedra estava chegando lá no finalzinho, os deuses faziam a pedra rolar de novo. Aí Sísifo descia a ladeira, pegava a pedra e ia rolando para cima de novo, na ladeira. Quando chegava quase no topo da ladeira, a pedra rolava de novo para baixo, e ele ficava nisso eternamente. Os gregos contavam esse mito, essa história, para simbolizar a maldição do trabalho. De que o trabalho, para eles, é como se fosse um castigo imposto pelos deuses. Sabe? O que os gregos queriam, obviamente, era ou guerrear para defender a sua pátria, atividade de nobre, ou dedicar-se ao ócio intelectual, à atividade intelectual. Ou então discutir questões políticas na ágora, que era onde se discutia a política na Grécia. Mas trabalhar, pegar no pesado, o grego, via de regra, via como coisa de escravo. Trabalho pesado dá para escravo. Trabalho braçal, manual, coisa de escravo. Eu, um grego livre, não quero fazer isso. E a justificativa deles era o seguinte: o trabalho é amaldiçoado muito por conta desse mito de Sísifo. Não é? A Escritura não apoia, de nenhuma forma, essa visão maligna do trabalho. Nós devemos lembrar que, antes da queda, Adão foi colocado para cultivar e guardar o jardim e nomear os animais. E quando Eva é criada, essa ordem se repete. Tudo isso antes da queda. Ou seja, o trabalho humano foi criado antes que houvesse a maldição no mundo. O problema é, o pecado traz a maldição, o peso do trabalho. Como está aqui em Gênesis capítulo 3, no versículo 18, Deus diz que a terra vai produzir também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Ou seja, espinhos e ervas daninhas, se vocês forem reparar, ao longo dos Salmos e do Antigo Testamento, normalmente é símbolo de maldição. Normalmente é símbolo do quê? A terra é infrutífera. A terra não produz fruto, e os animais não conseguem se alimentar por conta do pecado humano. Mas a Escritura não apoia de forma alguma que o trabalho em si é maldição, que o trabalho em si é punição. Isso é visão antibíblica, tá? E que tem pastor que repete isso, de que a vida eterna vai ser maravilhosa porque não vai ter trabalho. Não é essa a questão da vida eterna. Tá? Então, o teu trabalho, a tua profissão que Deus te deu, não é algo maldito, ok? É algo que já estava determinado antes da queda, em Gênesis capítulo 3. As dificuldades que temos no nosso trabalho, aí sim, são decorrentes da queda. Então, se você está pensando em desistir da sua profissão, se você acha que está muito difícil, não sei o que lá, repense, vai com calma, tá? O seu trabalho em si não é maldito se ele glorifica a Deus, né? E as dificuldades são inerentes de toda e qualquer profissão. Como diz uma pessoa, certa vez ela jogou no Twitter, trabalhar dá trabalho. Trabalho dá trabalho. Né? Não tem como ser de outra forma. Okay? Não vai ser molezinha, mas o nosso trabalho, as nossas profissões, ou seja, lá o trabalho que nós empreendemos foi dado por Deus antes da queda. Não podemos ter uma visão maligna, uma visão inferior do trabalho humano. Okay? Não é coisa de escravo como os gregos ensinavam. Seguindo aqui no slide. O solo é amaldiçoado, mas não o homem. A distinção é importante. A bênção original que é o trabalho continua existindo para a humanidade, ao passo que a capacidade do solo de produzir alimento e, assim, produzir vida fica diminuída, mas não é eliminada. Se não for trabalhado, o solo produz espinhos e urtigas, como está em Provérbios. Por causa do pecado, toda a ordem da criação foi minada, como está em Romanos 8, 20 e 21. O labor opressivo e o suor intenso substituíram o trabalho agradável e aprazível de Adão no jardim. O tempo e o esforço investidos por ele não teriam mais uma recompensa justa. Apesar disso, o solo amaldiçoado salvará o homem de sua apatia e indolência, porque o obrigará a trabalhar de forma diligente no tempo certo para evitar a maldição, que a maldição o deixe sem nada. Pode passar o slide, por favor? À semelhança da mulher, o homem experimenta uma dupla condenação. Antes, o homem devia governar a terra. Agora o solo devora, exaurindo seus esforços, suas energias, sua vida e, por fim, envolvendo seu corpo quando ele retorna ao pó. Ao comer o fruto proibido, ele sofreu instantaneamente a morte espiritual, mas a morte física, ao pó tornarás, é uma sentença adicional.
A sentença de morte física, no fim, torna vão qualquer trabalho que o homem realize durante a vida. O que quer que alguém faça nesse mundo acaba esquecido e desfeito pelo solo, desfaz até o corpo do próprio homem. O autor do livro de Eclesiastes oferece uma profunda reflexão sobre essa maldição. Então, meus irmãos, o que o Bruce Waltke está falando aqui é o seguinte, o trabalho permanece como uma ordenança de Deus, tá? Ele não é maldito, porém temos que ter cuidado, tá? Não podemos colocar o sentido de nossas vidas em nossos trabalhos, em nossos esforços humanos. Tá? Nós devemos nos lembrar do que Lutero disse, de que quando alguém está exercendo uma profissão, é como se Deus estivesse usando uma máscara para servir a humanidade. Ao alimentar a humanidade, ao dar roupas à humanidade, ao oferecer hospitais para a humanidade e assim por diante, não é? Mas o sentido de nossas vidas não pode estar em nossas profissões, em nossos trabalhos. Assim como no caso da mulher, o sentido da vida da mulher não poderia estar em seus relacionamentos, seja um relacionamento marital ou seja no seu relacionamento com seus filhos, o sentido de nossas vidas não pode estar em nossos empregos. Nós não podemos abraçar uma mentalidade workaholic, que trabalho a qualquer custo, trabalho acima de tudo. Nós precisamos ter cuidado com esse equilíbrio necessário. O trabalho não é maldição, o trabalho é bênção e ordenança de Deus, mas por conta de nosso pecado, nós podemos idolatrar o nosso trabalho, sim. Nós podemos abraçar uma jornada exaustiva de horas trabalhadas para poder crescer na profissão, para poder ganhar cada vez mais dinheiro, para ganhar cada vez mais estabilidade, para que eu tenha uma aposentadoria tranquila, sabe, agradável, morando na praia. Como o John Piper coloca naquela pregação, não desperdice sua vida, colecionando conchas. Sabe? Então, nós temos que ter, porque o trabalho é algo necessário, porém pode ser muito sedutor. Ofertas de trabalho cada vez melhores, ao custo de um tempo cada vez maior dedicado, ao custo de sacrificar a minha família, sacrificar a minha igreja, sacrificar a minha saúde, seja física ou mental. O nosso tempo ele é propício para cairmos nesse tipo de armadilha, de uma idolatria do trabalho. Trabalho acima de tudo, trabalho acima de todos. Precisamos rejeitar essa mentalidade, ok? Próximo slide, por favor. Sim? Essa maldição que Deus muda ao homem tem mais a ver com o campo, né? Até pela relação realmente com o homem do campo, com a gente e tudo mais. Hoje, por exemplo, o espinho afeta muita gente. A gente não trabalha com isso, o espinho trabalha com a agricultura. Você acha que para a gente, no contexto, nosso contexto de meio, essa maldição pode se relacionar com impostos, com a dificuldade que a gente tem, por exemplo, de ganhar dinheiro porque os impostos são pesados e tudo mais? Eu creio que os espinhos, o espinho no caso aqui, simbolize a dificuldade inerente a todo e qualquer trabalho. Toda profissão, por mais, por melhor que a pessoa possa ser, por mais capacitada tecnicamente, ela vai oferecer a sua dose de dificuldade. Não é? Você precisa se esforçar muito para aprender intelectualmente uma profissão, você precisa se esforçar muito para praticar a sua profissão, não é? Se for uma profissão mais manual, você vai ter que passar horas trabalhando aquilo manualmente. Se for uma profissão de cunho mais intelectual, você vai ter que passar horas estudando, aprendendo, talvez até replicando, ensinando, não é? Então, eu creio que os espinhos sejam essa dificuldade, talvez, de prosperar, de ganhar dinheiro, só que mais por conta da dificuldade intrínseca a qualquer profissão. Porque ninguém nasce sabendo profissão alguma. Todos nós precisamos aprender, não é? Sei lá, algumas profissões talvez sejam mais complexas que outras, pode ser que sim, não é? Mas eu creio que seja a dificuldade intrínseca que toda e qualquer profissão traga, sabe? Seja você um contador, um professor, um médico, um astrofísico, seja você autônomo, profissional autônomo que compre e venda coisas, toda profissão vai ter a sua dificuldade, e eu creio que os espinhos simbolizem essa dificuldade. Supondo aqui que não houvesse pecado no mundo, as nossas profissões seriam perfeitas, nós não teríamos dificuldade, sabe? Onde colocássemos a mão, daria certo, nós iríamos prosperar, independente da tua profissão. Mas, como o pecado entrou no mundo, existe essa barreira, essa dificuldade, e que aí sim pode ser colocado talvez na questão dos impostos, né, que muitas vezes nos impedem de prosperar, de termos um ganho minimamente compatível com o que trabalhamos ou com o esforço que nós temos, né? Mas eu creio que seja mais sobre a dificuldade intrínseca de cada profissão. Beleza? Então, seguindo aqui no slide.
De outro lado, a morte física é uma bênção. A morte livra a humanidade de estar para sempre entregue à morte espiritual. Para Adão e Eva, que morreram espiritualmente quando comeram o fruto, a morte é o meio de fugir da maldição e se abre caminho para a salvação eterna, que sobrevive à sepultura. Por esse motivo, a morte vence a nossa salvação, de modo que não estamos condenados a viver para sempre no mundo caído. Pessoal, alguns teólogos afirmam, tá? Eu não sei se seria 100% correto, mas é uma especulação válida. Por que Deus expulsou Adão e Eva do jardim do Éden? Surge essa especulação. Eles já haviam comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, só que no meio do jardim havia uma outra árvore chamada árvore da vida, não é? Então, alguns teólogos deduzem que Deus os expulsou do jardim do Éden, colocou um anjo com uma espada lá para poder proteger a entrada do jardim, para que eles não voltassem e comessem da árvore da vida. Por quê? Se eles comessem simultaneamente tanto a árvore do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, quanto o fruto da árvore da vida, a raça humana seria eternamente pecadora. Não haveria chance de salvação, porque o fruto da árvore da vida simboliza a imortalidade, a vida eterna. Então, a raça humana seria eternamente pecadora. Ao expulsar Adão e Eva do jardim do Éden e impedi-los de comer o fruto da árvore da vida, ali já estava por assim dizer, a mecânica, o plano da salvação em atividade. Porque se eles tivessem comido, todos nós seríamos eternamente pecadores, semelhante aos demônios. Não sei se eu abraço essa teoria 100% ou não. Estou apenas trazendo aqui para reflexão, tá? Eu nunca cheguei a uma conclusão definitiva sobre, mas eu acho que existe algum nível de plausibilidade nela, ok? Mas, como eu disse, não é unanimidade, ok? Alguns teólogos trazem, outros teólogos não abraçam, enfim. Trouxe aí para a reflexão de vocês. Próximo slide, por favor. Contra a serpente ou contra Satanás. O texto diz respeito a serpentes em geral e a Satanás em particular. Aquelas são amaldiçoadas a serem postas à parte de outros animais e obrigadas a se arrastar sobre o ventre e a comer pó, o que nas Escrituras simboliza a humilhação degradante. Aí estão as respectivas referências bíblicas. Essa serpente em particular encarna Satanás, que será esmagado pela semente espiritual da mulher, mas não sem ferir essa semente, que é apta para produzir fruto e ser vitoriosa. Venham comigo, por favor, em Gênesis 3, mais uma vez. Eu deixei a serpente por último, embora ela seja a primeira a receber a maldição, eu deixei ela por último propositalmente. Aqui no versículo 15, Gênesis 3,15, quando Deus diz assim: porém, inimizade entre você, a serpente, e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Então, aqui nós temos a primeira referência ao Evangelho de Jesus Cristo, que é muitas vezes conhecido como proto-evangelho. É claro, a revelação de Deus ela é progressiva, ela foi se desenvolvendo ao longo da história, não veio todo de uma vez. Mas aqui é a primeira referência mais direta ao plano de salvação de Deus, ao dizer que o descendente da mulher iria ferir a cabeça da serpente, e a serpente iria ferir o calcanhar desse descendente. E é claro que isso se cumpre na cruz do Calvário, quando Cristo venceu o pecado, a morte, o inferno e Satanás, ao morrer e ressuscitar, mas Cristo padeceu por dores inigualáveis na cruz do Calvário. Ele foi torturado, ele apanhou, cuspiram nele, bateram com um caniço na cabeça dele, perfuraram suas mãos, seus pés, furaram o lado dele com uma lança. Foi um processo de tortura, literalmente falando, antes dele morrer. Então não mataram Cristo com um tiro na cabeça, ou com um golpe de espada no coração, sabe? Aquele golpe que você aplicou, matou a pessoa. Não. Ele foi torturado e entre o meio-dia e as 3 horas da tarde, ele passou por dores indescritíveis. Nesse momento, foi, digamos assim, a vitória parcial de Satanás, né? Ele feriu o calcanhar do descendente da mulher, mas quando Cristo ressurge dos mortos, sai daquela tumba, vitorioso, ressurreto, porque ele jamais tinha cometido nenhum pecado ao longo de sua vida, nesse momento ele esmaga a cabeça da serpente. Em que sentido? Naquele momento em diante, os seres humanos não seriam mais escravizados por Satanás. Satanás não teria mais o poder sobre os seres humanos, de escravizá-los, de mantê-los, sabe, sob o seu jugo pesado, escravos do pecado. A partir daquele momento, haveria a possibilidade de sermos libertos pelo sangue de Jesus Cristo.
Mas é claro que essa vitória, esse esmagamento da cabeça da serpente vai se cumprir lá em Apocalipse 19, sabe, no juízo final, no dia do juízo final, quando Cristo retornar e destruir Satanás definitivamente, lançando o diabo, os seus demônios e tudo mais no fogo do inferno. Vai ser o cumprimento final desse esmagar da cabeça da serpente. Mas aqui é a primeira referência explícita, por assim dizer, o chamado proto-evangelho, a primeira vez que o plano de salvação fica mais evidente a todos nós. Voltando aqui para o slide. Agora as serpentes estão amaldiçoadas e Satanás não conta com a presença nem das promessas divinas, o que o deixa incapaz de resistir à morte eterna e de produzir vida eterna. Ele será derrotado, mas a impotência e a derrota de Satanás só serão vistas de modo pleno e definitivo no escatom ou no fim da história. Pode passar, por favor? A declaração de que a semente da mulher esmagará, no original hebraico Shup, a cabeça da serpente, é chamada de proto-evangelho, a primeira mensagem evangélica. O alcance dessa profecia ultrapassa Eva e alcança o futuro de sua semente ao longo da história. Embora Eva mereça a morte, Deus não lhe dá as costas. Pelo contrário, o Deus bondoso a restaura por meio da missão de sua semente. O propósito divino não sofrerá derrota. A humanidade ainda será coroada com glória e honra, e todas as coisas estarão debaixo de seus pés, conforme o plano divino original. No entanto, o vencedor tem de triunfar numa batalha por meio do sofrimento. E tu, serpente, lhes ferirá, a mesma palavra, Shup, o calcanhar. Não é? Então, aqui, para encerrar nossa aula de hoje, com a promessa do Messias, né? O Messias prometido. E esse Messias, os hebreus especialmente, eles ficam nessa expectativa de quando virá o Messias ao longo do Antigo Testamento. Né? Alguns pensam que pode ser por meio da monarquia, por meio de algum rei. Pensam que algum profeta poderá ser esse Messias prometido que vai esmagar a cabeça da serpente e acabar com todo o mal. Não é? No período ali chamado intertestamentário de silêncio profético entre Malaquias e Mateus, não é que nós não temos registro nas Escrituras, mas temos registros históricos, essa expectativa ficou maior. Por quê? Quando o povo hebreu era oprimido por alguma nação estrangeira, eles se lembravam do Salmo 2, quando Deus diz ao Messias: pede às nações e eu te darei por herança. Tu és meu filho amado, eu hoje te gerei. Então eles estavam naquela expectativa. E quando surge João Batista, o primo de Jesus Cristo, eles pensam, esse é o Messias. E lá no Evangelho de João, capítulo 1, João Batista diz, não, eu não sou o Messias. Eu sou a voz do que clama no deserto. E, curiosamente, quando o Messias veio, os hebreus não o receberam. Não é? Eles rejeitaram e crucificaram o Messias. E estão esperando o Messias até hoje. Só que os hebreus que não se converterem a Cristo, não aceitarem a Cristo, vão ter uma surpresa no final da história, porque o Messias já veio e vai retornar. Não é? E esse Messias é Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta ou colocação a fazer nesse momento? Alguém gostaria de dizer algo? Então, vamos orar para encerrar nossa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós oramos a Ti, Senhor, pedindo, no nome de Jesus Cristo, que tudo que for concernente, Pai, que estiver de concordância com a Tua palavra, que seja uma verdade em nossas vidas, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, aprendendo sobre o pecado, não simplesmente para que tenhamos mais informações, Pai, não simplesmente para que tenhamos uma cultura maior, mas para que, acima de tudo, nós venhamos a evitá-lo, Senhor. Para que, acima de tudo, nós venhamos a combater os nossos pecados, para que a gente trave uma luta incessante até o dia de nossa morte contra os nossos próprios pecados, Senhor. E para que possamos pregar o Evangelho às pessoas, Pai. Para que possamos pregar o Evangelho de uma forma mais vívida, Senhor, com mais garra, com mais determinação, às pessoas que ainda estão presas em seus próprios pecados, Pai. Nós sabemos, pelo testemunho das Escrituras, que o pecado é o que faz separação entre o Senhor e os homens, Pai. Por isso que ninguém aqui venha subestimar o próprio pecado, Senhor. Que ninguém aqui nesse dia, nesse momento, nesse instante, venha subestimar o seu próprio pecado, venha achar que o pecado é coisa pouca, Pai. No nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma disposição de espírito combativa aos nossos próprios pecados
que seja uma disposição de espírito que seja misericordiosa em relação aos pecados do outro, Senhor, e que o teu santo nome seja glorificado em todas as coisas, meu Pai. Eu oro a ti em nome de Jesus Cristo. Amém.